Cumprimentamos também nossos irmãos que estão participando conosco através da internet e aqueles que no futuro ainda ouvirão, né? Ontem nós viajamos para o Caratuva, lá na Campina da Lagoa, e a gente foi ouvindo uns cultos que tivemos aqui há 10 anos atrás. Gostaria que, se fosse possível, colocasse aquilo no ar, né? Muito bom. E o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, né? Ele continua cuidando de cada um de nós. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Poderíamos ler somente o versículo 21, mas vamos ler, começando com o versículo 14. E vamos meditar um pouquinho nesta manhã sobre esta era terrível em que nós estamos vivendo. O profeta diz que nós estamos vivendo dias terríveis. Porém, tudo aquilo que temos necessidade, Deus tem nos suprido. Amém. Tudo que nós precisamos para lutarmos e sermos vencedores nessa era difícil, Deus tem suprido para nós. Podemos ler? Ore por nós. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Misericórdia, Senhor. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, em cuja presença nós estamos, pois o Senhor cumpre todas as suas promessas. E temos uma promessa de
onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor prometeu estar ali no meio deles. Então, cremos na presença do Senhor. Humildemente, Pai, pedimos a Ti perdão por todas nossas falhas, nossas fraquezas, e clamamos pela Tua misericórdia sobre nós. Nós não queremos Sua justiça, nós queremos a Sua misericórdia, pois sabemos que somente assim seremos vencedores. Sê conosco, Pai, nesta manhã. Fale aos nossos corações, tira-nos do comodismo e nos prepare para o nosso encontro contigo no dia da sua vinda. Oramos pedindo estas bênçãos e somos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Pois bem, amados, segundo as Escrituras, o clima ali onde tivemos ontem, em nossa igrejinha da roça, lá na beira do córrego, né? Na beira do rio Caratuva, o clima ali é um pouco diferente. A gente chega ali, logo a voz muda, fica modificada, e a gente sai dali, parece que com sintoma de gripe, né, de resfriado. Mas, como estava dizendo, sabemos que esta era de Laodiceia, na qual nós estamos vivendo, é a última era da Igreja de Jesus aqui na face da terra. Não haverá uma outra era depois desta. Esta é a última. E sabemos que ela terminará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar os seus escolhidos, a sua noiva eleita, para a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto o mundo passará pela grande tribulação. Temos aprendido com o Elias, o nosso profeta, que o Senhor Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para salvar um povo. Ele virá a segunda vez para levar esse povo, para tirar esse povo daqui da terra, antes da grande tribulação. E depois virá uma terceira vez com este povo, que ele levou para a glória, para a ceia das bodas do Cordeiro. Ele voltará com este povo para o milênio aqui na terra. Muito bem, amados. Então nós sabemos que esta é a única era que colocou Jesus do lado de fora, porque ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta é porque está do lado de fora. E ele está batendo, ele continua batendo a porta através desta mensagem. Então ele disse: aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e fez uma promessa: e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então há uma promessa para o vencedor. Agora eu quero usar as palavras do profeta e quero que você conceba isto aí no seu coração. Ele diz:
Agora nós viemos à igreja para melhorar a nós mesmos, para melhorar a nossa vida espiritual, melhorar a nossa conduta. Para que possamos ser encontrados por Jesus no dia de sua vinda, agradando-lhe, servindo-lhe de todo o nosso coração. Então ele diz, nós viemos à igreja para melhorar a nós mesmos. Nós viemos para fazer a nós mesmos melhores pessoas, melhores cristãos, melhores cidadãos, melhores pais, melhores mães, melhores companheiros. Meu Deus, que Ele faça isso por cada um de nós. Nós viemos porque Cristo tem nos dito que se nós viermos, pedirmos algo no seu nome, onde nós nos reuníssemos juntos, até 2 ou 3, Ele estaria conosco e concederia isto para nós. Amém. Ele prometeu e Ele cumprirá. Agora, o profeta continua dizendo, desta forma, o que poderia ser algo melhor para nós hoje, do que conhecer que nós estamos na igreja para um melhoramento de nós próprios, para ampliar o nosso entendimento? Quantos diriam, isso é pelo que eu estou aqui? Em outras palavras, isto é o porquê eu vim à igreja, para aprender com o Senhor, para ser corrigido pelo Senhor, para que então eu possa estar em sua vontade perfeita. Eu estou com uma mensagem, a libertação total, mas vamos deixá-la para a próxima escola, se Deus assim nos permitir, né? Ele é um Deus gracioso, bondoso, e assim como Ele tem nos abençoado até agora, cremos que Ele continuará abençoando-nos e ajudando-nos nesta jornada. Ele é o amigo que não abandona o amigo no meio da estrada, no meio do caminho. E afinal de contas, o profeta disse, Deus não abandona o homem, é o homem quem abandona a Deus. Deus não nos abandona. Às vezes, nós podemos abandoná-lo pelas nossas maneiras, não é? De agir, de viver. Colocamos ele bem distante de nós. Então, amados, com esse pensamento em nossa mente, com esta reflexão que tivemos, vamos dar toda a nossa atenção àquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Lembramos que o amor é corretivo. Ainda se ele te corrige,
fique sabendo, é porque Ele te ama. O amor é corretivo. Então o irmão Branham mostra para nós, dizendo, você observou o versículo 21 da Escritura que lemos, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você observou a conciliação disto? Vejam, se assente comigo no meu trono, disse ele. Não em meu trono. Se assente comigo no meu trono. Não em meu trono, mas no meu trono. Oh, amados, que Deus nos ajude a entender esta expressão do nosso Elias. Jesus, na Escritura, está dizendo, aquele que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, entendemos que Jesus está sentado no trono do Pai. Porém, no milênio, ele estará sentado no seu trono, porque haverá somente um trono. E como ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando lemos essa Escritura, parece que ficamos vendo duas pessoas, o Pai uma pessoa, o Filho uma outra pessoa. Mas lembramos que o Pai, Deus, é Espírito. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu carne, eu corpo, o Pai Espírito, morando em mim, somos um. Então o irmão Branham chama a nossa atenção dizendo, você observou a conciliação disto? Vejam, se assente comigo no meu trono, não em meu trono, mas no meu trono, não em, mas no. Este é o seu domínio. Bem? E agora, como Cristo é o governante, o trono do governante está, desta vez, sob o completo domínio de Deus. Da mesma forma estará a igreja com ele. A noiva estará com ele em seu trono com domínio total. O profeta pergunta, diz, vem, quer dizer, você entende? Não em meu trono, mas no meu trono. É dele o trono. Onde está o seu domínio? Um trono está sobre um domínio. E um domínio vai até onde suas fronteiras vão. E isto é, de eternidade a eternidade. Pense nisto somente. Às vezes a gente fica tão pequeno diante de Deus, diante das promessas de sua palavra, que dá para argumentar dizendo, isso é grande demais para mim. Mas é isso que Deus tem provido para nós. É isso que Ele tem provido para os seus filhos. Agora, enquanto estudamos isto, o meu propósito nisto, disse o profeta, não é somente vir aqui para ter companheirismo com vocês, pessoas, sendo que eu gosto de fazer isto. Se eu tivesse uma chance para fazer isto, ir até a sua casa, estreitar a sua mão e conversar com você, e me assentar, comer com você, e assentar à sombra de uma árvore, e conversar e ter companheirismo por um tempo.
Mas quando vimos aqui, estamos aqui para um propósito específico. Meu Deus, qual é esse propósito específico pelo qual nós viemos à casa de Deus? Não é para um passeio, não é para um comes e bebes, não é para um piquenique. Temos vindo para melhorarmos a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Porque somos herdeiros de um reino. Amém. Eu sempre digo, você não pode se assemelhar a um outro crente aí de alguma denominação. Deus tem te colocado numa posição muito mais elevada. Amém. Então, temos vindo por um propósito específico. E esta é a casa de correção. Este é o trono de Deus. E o julgamento começa na casa de Deus. Amém. Eu disse que ia deixar a libertação total para o próximo culto, mas vamos lembrar de uma coisa. O nosso Elias tem nos ensinado e devemos ter aprendido já e guardado isso em nosso coração para jamais esquecer disto. Ele diz que há 3 coisas que faz com que o Espírito Santo permaneça na igreja. Meu Deus. Nós vamos depois ver estas 3 coisinhas insignificantes, porém tem um fundamento muito grande. Então ele diz que uma das 3 é a música. Uma música que agrade a Deus. Eu não sou compositor, não sou músico, mas creio que tenho o Espírito Santo. Gosto de uma música, uma letra bem feita, uma música, uma toada, não é? E um compasso, um ritmo, não é? Não é uma coisa badalada como baterias e estas coisas todas. Olha, Deus está na música, porém, tem que ser uma música selecionada. A outra coisa é a ordem da igreja, a ordem do culto. O profeta chega a dizer, se você conversa dentro da igreja, quando termina o culto, depois que termina o culto, você conversa dentro da igreja, você perde a bênção ou as bênçãos daquele culto e do culto por vir. Perde as bênçãos daquele culto que você acabou de assistir e perde as bênçãos do próximo. Por quê? Aqui é um lugar de reverência. Estamos na presença de Deus. Se Deus está presente, sejamos reverentes, sejamos atentos, não é isso? Temos em nossos corações aquele temor reverencial. Vamos deixar isso para o próximo domingo, Deus permitindo. Vamos continuar aqui. Então, esta é a casa de correção, esse é o trono de Deus. E o julgamento sai da casa de Deus. E aqui está onde
nos ajuntamos e nos ajuntamos em amor um com o outro, não tendo nenhuma indiferença de um para com o outro, porque somos membros do mesmo corpo. Se um membro daquele corpo está sentindo uma dor, então todo o corpo está enfermo, não é isso? Todo o corpo está doentio, está febril. Então, o profeta está dizendo: ajuntamos em amor um com o outro, como somente os cristãos podem amar. Mas aqui estamos sob uma liderança, a liderança do Espírito Santo. Amém. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que tem todo o poder. Então, estamos aqui sob a liderança dEle. O Espírito Santo está no nosso meio e estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para vermos onde estão os nossos pontos fracos, as nossas falhas e como podemos apanhar de onde deveríamos estar para onde devemos estar, ou de onde estamos para onde devemos estar. E isto é o que examinamos. Os ministros examinam aqueles lugares para o seu povo. Quando eles veem as pessoas, suas falhas, então eles começam naquilo. Amados, nós temos muito o que nos gloriarmos em Deus. Deus tem sido gracioso para com todos nós. Deus tem sido gracioso para com o vosso pastor. 86 anos, está próximo dos 90. Essa máquina trabalhando diariamente, não é? Isso é um milagre. Temos que glorificar a Deus e reconhecer que, na verdade, Ele é um bom Deus. Agora, se Deus tem nos aberto o entendimento para vermos estas maravilhas de sua palavra, digamos, para ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, para vermos qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estas coisas que têm passado por alto sobre muitos sábios e entendidos, e Deus tem revelado aos seus pequeninos, diz a Bíblia. Isso quer dizer aos seus escolhidos. Amém. Temos muito que agradecer a Ele, não é verdade? E cremos que podemos fazer muito mais para Ele. Então os ministros examinam aqueles lugares para o seu povo. Quando eles veem as pessoas, suas falhas, então eles começam naquilo. Agora eu penso que logo que a igreja talvez estará dando mais um passinho mais alto desta vez. E agora estamos falando sobre esta conquista. A palavra vencer, naturalmente, você sabe o que ela significa. Ao que vencer. O que quer dizer vencer? O que significa essa palavra vencer? O profeta está dizendo que você sabe o que ela significa. Todos nós sabemos. Agora, para vencer, você tem que ter algo. Você tem que ter algo para pelejar, para vencer aquele algo. Porque senão você não vence coisa alguma. Se não tivéssemos nada,
Olha aqui na mensagem As Bodas do Cordeiro. Aqui no parágrafo 37, eu vou usar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meu Deus. É no parágrafo 55. Anotei errado ali. Deixa eu corrigir isso aqui. É muita coisa, né? Para um cérebro de 86 anos, às vezes você está meditando, anotando alguma coisa, e os filhos chegam. Papai, olha, tá coisa assim, pronto, não é? Desvia a atenção, não é? Eu tenho apenas poucos filhos aqui, né? Mas, de vez em quando, um chega lá e... Então, amados, olha, o profeta de Deus nos diz assim, muitos dizem, mensagem As Bodas do Cordeiro, 54, 55 e 56. Muitos dizem, se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno, que me faz beber, que me faz fumar, que me faz jogar, que me faz mentir, se o Senhor tirar de mim esse espírito maligno, eu o servirei. Vou ser um crente, vou ser um cristão. Irmão Branda diz assim, mas isso é com você. Isso é com você, você tem que fazer a sua parte. Você tem algo a fazer, nós temos algo a fazer também. Veja, você tem que fazer algo também. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. Você tem poder para fazê-lo, mas deve estar disposto a se render. Ah, mas não posso, não dou conta. Pode sim, dá conta sim. Deus não ia exigir algo de nenhum de nós, coisas que nós não dessemos conta de fazer. Ele é um bom pai. Se um pai no natural que ama o seu filho não fará isso, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus rico em misericórdia. Então veja, você tem que fazer algo também. Porque a promessa é, quem vencer herdará todas as coisas. Quem vencer. E você tem poder para fazê-lo. Agora, você deve estar disposto a fazer. Disposto a se render, vê? Porque a Bíblia diz, e ela se aprontou. Amém. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Amém. Veja, o profeta está dizendo, veja, Deus não poderia nos empurrar através de um cano e nos puxar pela outra extremidade e então dizer para nós, bem-aventurado, é aquele que vence, você venceu.
Oh, você não tinha nada para superar. Ele mesmo te empurrou. Mas você tem que tomar decisões por si mesmo. Eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. Ao fazer isso, mostramos nossa fé e nosso respeito a Ele, o nosso respeito a Deus. Amém. Amados, eu não me lembro onde está a Escritura, mas tem uma Escritura que diz assim, que quando nós fizermos tudo o que nos foi mandado fazer, ainda seremos servos inúteis. Quando fizermos tudo o que nos foi mandado a fazer, ainda seremos servos inúteis. Então vamos fazer o que Ele mandou fazer e um pouquinho mais. É simplesmente nos render a Ele, abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim, Senhor. Toma-me em tuas mãos. Pois bem, amados, então, nós estamos aqui para fazermos uma estimativa entre nós, para ver aonde estão nossos pontos fracos, onde estão nossas falhas, e como podemos, não é? Sair de onde estamos e estar no lugar aonde devemos estar, o lugar aonde nós devemos ser encontrados por Ele no dia de sua vinda. Agora, todos vocês sabem o que a palavra significa. A palavra vencer significa. Você tem que ter algo para poder vencer. Esta era da igreja da qual o Espírito Santo estava falando a respeito aqui, na era da igreja de Laodiceia, como acabamos de passar por isto, ela necessitava de uma repreensão. Laodiceia teve que ser repreendida por causa de sua divergência para com Cristo, sua divergência para com a palavra, e a palavra é Cristo. Meu Deus! Começando com aquele ensinamento mais frouxo, deixando o caminho mais largo, né? Isso não faz mal, isso não tem importância. Deus é um bom Deus, e de fato Ele é bom, mas ninguém pode fazer dele um vovozinho caduco, que tudo que os netos desejam fazer, pode fazer, que está tudo bem. Deus não... Com Ele não é assim, não. Ele, na verdade, é um Deus bom, mas é um Deus de justiça. Então, Laodiceia teve que ser repreendida, porque ela se divergiu com Cristo, com a palavra. Ela colocou Cristo do lado de fora. Como assim? Como? Repito, Cristo é a palavra. E eles deixaram a palavra de lado. Deixaram a palavra fora de seus púlpitos, de seus ensinamentos, e começaram, digamos assim, a abrir um caminho mais largo, uma porta mais larga, frouxando para as pessoas as coisas. Meu Deus! Então ela necessitava de uma repreensão, ela teve que ser repreendida. Ela colocou Cristo do lado de fora em sua era, e Cristo estava do lado de fora tentando voltar. Repito, Ele ainda está batendo na porta, Ele ainda está tentando voltar. Agora é claro que isso aí nunca acontecerá com um grupo, isso acontecerá com indivíduos. Não é a igreja toda, é todo aquele grupo
é individualmente. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. Então ele continua: eis que estou à porta e bato. Esta mensagem está batendo na porta. É simplesmente abrir o coração e ver que isto é a verdade. E se ela é a verdade, ela tem que vir de uma fonte verdadeira. É claro, pelos frutos se conhece a árvore. Então, depois dele ser colocado para fora de sua própria casa, ele estava tentando voltar e disse: aquele que abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele. Vê? A igreja, ela mesma, a um todo, o colocou para fora. Mas agora observem, o seu chamado aqui, não somente para a igreja, mas ao que vencer. Isso é o indivíduo, é individualmente, ao que vencer. Não a igreja, que ela seria, hein, o corpo da igreja, mas é para aquele que vencer, ao indivíduo que vencer. Lhe considerei que se assente comigo, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ora, amados, deixa eu repetir isso aqui mais uma vez para nós. Na mensagem Humilha-te, no parágrafo 81, eu gosto dessa expressão do profeta. Ele começa nos dizendo: acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. É pelas nossas almas individuais, é cada indivíduo fazendo isto por si mesmo. O pastor tem o dever de ensinar essas coisas profundas da palavra. Agora você tem o dever de obedecer, de colocar isso em prática. O pastor não poderá, ou ele não pode fazer você viver isto. É você que tem que tomar suas decisões. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Isso não é se eu vou ou ele vai. É você indo, está vendo? É você primeiro. E você tem que escolher isto, fazer suas decisões e vir dócil diante do Senhor. Amém. Temos algo de Deus em nossos corações. A nossa alma tem sede de Deus, porque ela veio de Deus e ela deseja voltar para Deus. Isto é verdade. Tem sido falado, tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô caduco. Vê você? Agora você dá uma olhadinha, faz uma observação e vê a maneira como o povo está vivendo, principalmente os assim chamados cristãos. Não, Deus é bom.
Ele não vai mandar ninguém para o inferno. De fato, Deus não manda. Deus não quer que ninguém se perca. Mas é a própria escolha da pessoa que determina o seu destino. Irmão Brano está dizendo, tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô caduco. Vê você? Mas ele não é um avô caduco. Ele é um pai, e um pai de justiça, um pai de correção. E o amor é sempre corretivo, vem? O amor corrige. Não importa o quanto isto fira, ele permanece corretivo. Uma verdadeira mãe corrigirá os seus filhos. Agora você vê a maneira de muitas mães hoje, né? De muitos pais hoje. Meu Deus, eu me lembro que nós tivemos outro encontro. Em um dos outros encontros passados, ali na Fazenda Retiro, um pai estava chamando um filho, bem pequenininho, tinha uns 3, 4 anos. Fulano, vem cá. E o piá não vinha de jeito nenhum. Acho que ele não dava conta também de ir lá pegar o piá, né? Por causa aquele declínio no terreno, né? Acho que o piá daria o baile nele ali, ele não pegava. E ele teimou com o piá, para o piá vir, e o piá não vinha de jeito nenhum. Né? Ah, deixa, depois ele vem. Aí eu falei assim, deixa ele crescer assim, entendeu? Depois que ele tiver um tamanhozinho, senhor, ele não achou bom, não. Veja, meu Deus, uma verdadeira mãe corrigirá. Meu Deus, o amor faz isto, ela deseja o bem para aquela criança, para aquele filho. Aquele pai deseja o melhor para aquele filho. Um verdadeiro pai corrigirá, vem. Se você simplesmente ficar manso e caduco e deixá-lo, deixa, dá corda. Então o irmão Brana conta um exemplo, estava atravessando um velho tronco outro dia, lá embaixo, um charco, ou o que é chamado de calabouço, e eu pulei para aquele tronco. Na parte de fora ele parecia bom, parecia um grande tronco de faia. Mas quando eu pulei em cima dele, um grande pedaço dele caiu. Ele estava todo podre e mole. Dá para entender, né? Pulando um brejo, certamente viu aquele tronco do lado de lá, vou pular em cima dele. E dali eu faço um outro salto. Mas quando ele pulou em cima daquele tronco, que parecia ser um tronco forte, firme, o bicho estava podre, desmoronou. E o profeta disse assim, e eu disse, este é o jeito que os cristãos estão se tornando. Misericórdia. Eles têm estado em pecado e transgrediram tanto que se tornaram moles. Eles não podem aguentar peso algum. Eles não sabem o que significa vencer. Então eu comecei a pensar nesse texto, vencer, conservar vida em você. Amém. Conserve a vida de Cristo em você. E você será uma vencedora, você será um vencedor. Precisamos disto. Agora veja, simplesmente naquela passagem, naquele acontecimento com o profeta, ele já tirou uma mensagem. Deus deu para ele a inspiração para falar sobre isso. Olha, esse tronco aí parecia estar tão forte, porém está tão podre que não aguentou nada. E esse é o jeito que os cristãos estão ficando. Não aguenta peso algum. Meu Deus. Eles não sabem o que significa vencer.
Vencer significa conservar vida em si mesmo. Essa vida te alcançou, essa vida nos alcançou. Vamos conservá-la, vamos preservá-la. Vamos zelar por ela. Amém. O profeta diz que eles têm estado em pecado. Pecado é incredulidade. E transgrediram tanto que se tornaram moles. Eles não sabem o que significa vencer. E eu comecei a pensar nesse texto. Vencer, conservar vida em você. Quando a vida saiu, foi aquilo que levou aquele tronco àquela condição. Hein? E isto ficou pior. Isto ficou pior do que nunca. Quando ele caiu no rio, onde as águas estavam. Ele faz essa comparação desse tronco ter caído na água, e por isso ele apodreceu muito mais depressa do que se ele tivesse caído no lugar seco. E ele faz uma comparação desse tronco com a vida cristã, com um cristão. E então agora, você toma um cristão que está suposto a ser um cristão, deixa a vida de Deus ir dele. E a experiência do gozo de servir a Cristo, deixa isso se ir dele. E viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo, ele apodrece 2 vezes mais depressa. Vem? Certo. Então, viva certo sobre isto. Viva certo sobre isto. Aquele a quem mais é dado, mais será exigido. E Deus tem dado muito para nós. Por isso eu digo, não podemos nos comparar com qualquer crente dessas igrejas. Nós somos crentes cristãos. Amém. Deus tem nos colocado em uma posição muito mais alta. Então ele diz para nós, então se estamos tentando seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente a vida de Cristo. Bem? Se estamos tentando seguir esta mensagem, a mensagem da hora, a mensagem da era, ou pelo menos essa parte da mensagem, então nós devemos viver constantemente, isso é cada dia, cada hora, vivermos a vida de Cristo. Porque se não você prostra por aí, e sabendo que essas coisas que você está suposto a fazer e não as faz, a Bíblia diz: aquele que conhece o bem e não faz está pecando. E ele se torna mole, podre, quando você está separado da vida de Deus. Então lute com tudo que está em você, para permanecer na vida de Cristo, para que você seja um portador dos frutos. Amém. Oh, amados irmãos, conheço alguém que diz que a tendência do ser humano é se acostumar com tudo, e quando se acostuma com uma determinada coisa, então cruza os braços. Que o Senhor ajude a cada um de nós. Nós vamos concluir tomando a mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade. Aqui no parágrafo 57, o
profeta de Deus nos diz: agora, falando dessa era em que nós estamos vivendo, agora estamos vivendo em um terrível dia, mas tudo que você necessita já lhe foi suprido. Amém. Deus veio ao nosso encalço através de seu mensageiro profeta. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. E esse profeta, com a sua mensagem, veio ao nosso encontro. Assim como o profeta Elias foi de encontro com a viúva de Serepta e bateu na sua porta, Jesus chegou a dizer: havia muitas viúvas em Israel nos dias do profeta Elias, mas ele foi enviado a uma delas, a viúva de Serepta. Amém. Aí, lendo a mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta descrevendo a respeito da vida daquela viúva, ele diz que ela guardou a sua viuvez para encontrar com seu esposo na glória. O mundo estava perecendo, aquela seca de 3 anos e 6 meses. Porém, ela permaneceu fiel a Deus. Então ela orava dia e noite, dizendo: ó Senhor, precisamos de Ti. Eu e meu filho, Senhor, nós estamos quase que perecendo, fome. O nosso mantimento, a nossa mercadoria está acabando. E ela foi economizando, até que finalmente não tinha mais jeito. Só restava um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha numa panela. E o profeta disse que naquela madrugada ela saiu na janela e olhou do lado de fora, aquele vento soprando forte, aquela seca, aquele castigo sobre aquela nação que havia dado as costas para Deus. E ela orou mais uma vez, dizendo: ah, Senhor, quando amanhecer o dia, eu vou fazer o último bolinho para dar ao meu filho, para que comamos e morramos. Mas Deus havia provido algo melhor para ela. Enviou Elias para bater na sua porta. Como Deus faz as coisas. Se não fosse Deus, ela teria negado. Quando ele pediu para trazer um pouco de água, ela já teria dito: não tem água para dar para ninguém, não. A água está difícil. Mas ela entrou para pegar a água. Ele disse: traz também um bocado de pão na tua mão, para que eu coma. Ela tinha dito: olha, não tenho nada, não dá nem para mim e o meu filho, agora eu vou repartir com o senhor. Não sei de onde o senhor vem, não sei quem o senhor é. Mas ela decidiu, o amor, Deus estava no assunto. Vou repartir com ele aquele pouquinho que tenho. E o profeta de Deus, William Branham, disse assim: quando ela decidiu repartir aquilo com Elias, ela ouviu um trovão que saiu da boca do profeta, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai secar, até que Deus envie chuva sobre a terra. E entrou e comeu ele, ela e o menino. Oh, amados, Deus veio ao nosso encalço, ao nosso encontro, com a mensagem do Elias. Isso prova que Ele nos ama, isso prova que Ele quer nos salvar.
Ele supriu para nós tudo o que temos necessidade. O profeta está dizendo, estamos vivendo em um tempo terrível, mas tudo o que você necessita lhe foi suprido quando você crê. Creia que não está te faltando nada, Deus tem te dado tudo. Agora expresse a Ele a sua gratidão pelo que Ele tem feito por você, através do seu viver. Nunca te esqueças que você é um cristão, que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus. Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós agradecemos a Ti pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela expressão, ó Pai, do seu grande amor para conosco, sem nenhum mérito, nenhum merecimento, porém o Senhor nos procurou, nos encontrou, Teu Espírito Santo veio e falou aos nossos corações. Deus tem nos enviado o Elias prometido em sua palavra, antes do grande e terrível dia do Senhor, e sua mensagem é para converter o coração dos filhos aos pais. Senhor, quantas pessoas muito melhor que nós, mais crente que nós, pessoas de mais oração, pessoas que têm uma vida mais pautada na palavra de que nós, porém não pôde entender estas coisas, mas o Senhor tem nos dado a revelação. Isso é graça, Pai, isso é graça. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso muito obrigado, Pai, e ajude-nos a colocarmos a sua palavra em prática, ajude-nos a vivermos para Cristo no nosso dia a dia, pois sabemos que não vai demorar muito, o Senhor Jesus Cristo virá, e mesmo que Ele não venha por outros 1000 anos, mas nós estaremos guardados em alguma sepultura, em algum lugar, aguardando o dia da nossa ressurreição. Fica conosco, Pai, continue conosco. Há ainda afazeres no decorrer deste dia, nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Queremos que o Senhor esteja conosco, nos dirigindo, nos orientando e usando-nos em Tuas mãos para o Seu serviço. Fica, Senhor Deus, com os Teus filhos, no nome de Jesus, nós pedimos e somos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.